Olá meninas, está começando mais um episódio do canal Sofá e Elas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo a assistir mais um episódio que tá imperdível, né não, Zilda? Como todos, né, Ellen? Como todos. A cada dia há um crescimento nesse canal das pessoas que sentam nesse sofá e compartilham histórias maravilhosas, histórias de suas vidas, histórias que acrescentam, que nos faz crescer e cada dia é surpreendente, não é, Ellen? Cada mulher que senta nesse sofá, como você disse aquele dia, são mulheres vitoriosas, mulheres de garra, mulheres que têm muito para acrescentar na nossa vida e hoje também não é diferente, né? Nada diferente. E como todos os programas, nós começamos com a palavra do Senhor. Mas antes de iniciarmos com a palavra do Senhor, eu gostaria que você compartilhasse com suas amigas, curtisse, deixasse o seu comentário, convidasse todo mundo para sentar no sofá da sua casa, no sofá da sua empresa. Convide, chame todo mundo, ative esse sininho, compartilhe, entre no nosso Instagram, conheça as nossas vidas e quem sabe um dia você não vai estar sentado aqui também no Sofá e Elas e compartilhar a sua maravilhosa história, não é, mulher? Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, porque eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus, ela norteia as nossas vidas, ela é a bússola diária, é um manual que nós devemos nos encaixar, nos apoiar e todos os dias consultá-lo, mas consultá-lo não com algo que seja que passe rápido, mas como algo definitivo para sua vida. Tome isso como um manual para sua vida. Você vai ver que a mudança vai acontecer. E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje se encontra em Isaías 43, versículo 2, e que diz o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas. Amém. Nós estamos passando por dias difíceis, na face da terra. E muitas das vezes, quando você entra por uma dificuldade sobre a sua vida, você acredita que você não vai atravessar do outro lado, mas eu quero te dizer hoje como boca de Deus, não importa onde você passar, seja na água, águas profundas, seja no fogo ou até mesmo seja no braseiro, o Senhor está contigo. O Senhor não permite que nem eu e nem você passe por algo que não tenha permissão dele. Lembre-se, tudo é para ele. Tudo é por Ele e Ele está no controle e na direção da sua vida. Então essa palavra eu quero direcionar para você hoje, nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando sobre a sua vida. E para iniciarmos o nosso programa hoje, nós trouxemos uma convidada que iniciou incrivelmente, Ellen, pela primeira vez, quando nós fizemos aqui uma live ao vivo. E ela sentou no sofá conosco e foi por meio dessa live que o Senhor depositou no coração da Ellen, também no meu coração, o início do Sofá e Elas. Joquebede, seja bem-vinda ao canal Sofá e Elas novamente. Oi meninas, boa noite, é uma honra estar aqui, é algo muito, muito gratificante. Inclusive poder trazer um pouquinho de experiência, da minha experiência de vida, da minha experiência profissional também, porque o assunto requer isso, para compartilhar com vocês. Obrigada. Nós agradecemos, né? Nós agradecemos aí a sua estadia aqui conosco. Fala um pouco sobre você, a gente quer te conhecer. Aquele dia nós apresentamos você como advogada, mas assim, ninguém conheceu quem é a Joquebede, né? Fale um pouco, você como mãe, né? Mulher de mercado e uma mulher de sucesso, né? Como eu costumo dizer, todas as mulheres que sentam no sofá é sucesso. Eu sou a Joquebede e comecei a minha jornada muito cedo, graças a Deus, porque a gente acaba que constrói valores, constrói princípios. E sou advogada, advogo na área civil, área agrária e afins. Sou mãe, acho que minha principal missão nessa vida é ser mãe. Sou mãe de 2 meninos, o Pedro Miguel, 10 anos, e o João Gabriel, de 9 anos. E os dois, assim, se você perguntar pra eles hoje, assim, o que você é da Joquebede, eles não vão responder filho, eles vão responder presente de Deus, porque eles são realmente meus presentes de Deus. Sou filha,
Sou filha e eu procuro honrar meus pais. Eu acho que o segredo de todo sucesso é dar honra aos pais em primeiro lugar, porque eles vieram antes de nós e a experiência deles serve para alguma coisa. E são as pessoas que mais nos amam no mundo. Inclusive eu tenho, quem me conhece, meus amigos que me acompanham de perto, sabe que se existe uma situação que eu estiver em dúvida, eu colocar diante do meu pai e da minha mãe e eles me derem um conselho, eu sigo o que eles falam, mesmo não sendo aquilo que eu quero. Então, é isso. Sou hoje no profissional, graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem me ajudado bastante, não tenho do que reclamar, são desafios constantes. Hoje mesmo eu concluí um processo que foi um desafio para mim. Sou mãe, como falei, é uma tarefa, uma missão de Deus para mim, e sou filha. Eu acho que esses 3 elementos realmente me definem. E te completa, né? Me completa. E por que nós trouxemos a Joquebede aqui hoje no Sofá e Elas? Ela vai falar sobre um tema que é o autismo. E ela vai falar acerca de uma abordagem como mãe. Ela é mãe de um filho que tem autismo. E nós nos convidamos ela aqui hoje justamente para trazer para você essa história, o conhecimento, os fatos, abordagens que ela, como mãe, vai falar com propriedade e vai ajudar você a esclarecer suas dúvidas que permeiam sobre a sua mente, né, Joquebede? Exatamente. E eu já gostaria já de iniciar com o nosso bate-papo perguntando para você o que é o autismo e como lidar hoje na sociedade com o autismo. O autismo, Zilda, eu vou tentar trazer uma abordagem mais simples possível. O autismo é o transtorno global de desenvolvimento, ou seja, ele é um transtorno que ele causa uma certa complexidade na interação social, na fala, na forma da pessoa se posicionar no mundo, da pessoa se reconhecer como pessoa no mundo. E a sociedade hoje, ela não está preparada para lidar com as pessoas autistas. E até existem uma certa discussão entre falar que a pessoa é autista e a pessoa ter autismo, porque existe uma discrepância entre que o autismo é uma característica e a outra é que o autismo é uma síndrome. Então, se o autismo é uma característica, eu tenho. Se o autismo é uma síndrome, eu basicamente sou. Entendeu? Para você ver que a sociedade hoje não está preparada ainda. Existem muitos estudos. Hoje ainda não se chegou nem à conclusão de como o autismo surge na pessoa. Se é fator genético. Existem correntes que falam que é vacina. E enfim, uma infinidade de coisas. Mas basicamente isso. O autismo, ele vai trazer uma certa especificidade na comunicação, na interação social, na forma da pessoa se posicionar no mundo. E você falando desse despreparo que o mundo tem para o autismo, né, dessas correntes majoritárias e minoritárias, eu queria saber sobre você como mãe, acerca do preconceito que as pessoas, infelizmente, têm pela falta do preparo acerca do autismo. Não é fácil, mas é uma missão, eu encaro como uma missão, e sendo uma missão, porque a gente tem uma forma, a gente tem que aprender a ressignificar as coisas na nossa vida. Sendo uma missão, eu aprendi que eu tenho que saber lidar com isso, com o despreparo, com o preconceito. O preconceito é gigante. Certa vez, eu saindo da escola, mas a gente tem que saber ponderar o que é preconceito, o que é desconhecimento. Porque são duas coisas bem distintas, né, que a gente observa justamente pelo despreparo da sociedade, apesar de ser algo tão falado hoje, porque hoje tem muitos movimentos que falam acerca disso, mas é como você mesmo disse, na prática é diferente, né? Na prática é diferente. Certa vez eu saindo da igreja, um menino viu meu filho com os STEAMs. Os STEAMs são, eles recebem muita carga de conhecimento, de informação, e a forma deles liberar isso é, de algum jeito, a maioria dos casos é
com os braços assim. Ele faz movimento, muito, né? e emitindo sons pela boca e tal, e rodando, e sabe? Isso são as formas dele se posicionar. E um menino, já adolescente, olhou ele e virou pra mim e disse assim: ele é louco, é? Ele é doido? Aí eu segurei, porque nessas horas a gente tem que segurar. E eu disse: não, ele tem autismo. Aí ele: o que é o autismo? Aí eu fui explicar pra ele: ó, o autismo é assim, ele tem dificuldades, que ele tá fazendo é porque ele tá emocionado, ele recebeu alguma informação que ele tá processando. E ele disse: nossa, é diferente. Eu disse: é diferente. Então, quando a gente abre a mente e sai da bolha, da militância, daquela coisa de achar que a gente tem que defender a qualquer custo e tem que falar a qualquer custo, a gente também educa. Isso. Porque a sociedade está precisando de educação. Entendeu? E não tem educação pela ausência do conhecimento. E você abordou algo bem interessante, que é no sentido, você como mãe, toda mãe ela é defensora, né? Ela defende com unhas e garras o filho. Então, assim, o primeiro instinto quando aquela criança, aquele jovem falou pra você: nossa, ele é louco? Eu acho que você como mãe era: não, ele não é louco, não, louco é você, né? Assim, passou pela sua mente. Mas aí você foi inteligente. Você respirou e você falou o seguinte: não, ele não é louco, ele tem autismo. Aí você explicou pra ele. E isso ajuda as pessoas a se esclarecer. Então, essa maturidade que muitos não têm, porque acaba que a mãe, quando ela é mãe de uma criança autista, ela acaba se fechando para o mundo. Então, ela fecha a cortina e ela se isola no mundo dela, porque ela imagina que todo mundo tá contra, né? Que todo mundo se olha diferente porque tá com preconceito. E às vezes é só desconhecimento. Às vezes é só desconhecimento. E na né? escola é tranquilo também? Na escola, inclusive a gente tá com um mandato de segurança tramitando desde 2018. O poder público, ele não está preparado para receber não só as crianças com autismo, mas as crianças especiais de modo em geral. Não está preparado. O Pedro, ele saiu quando ele completou a idade escolar, ele foi para uma escola municipal, porque ele recebia todo um atendimento multidisciplinar que na rede particular fica muito caro, fica mais de R$5 mil. E por conta dele ser da rede pública, ele recebia de graça. Aí, à época, o neuro que acompanhava ele falou pra mim: mãe, não tira ele da rede particular, ou municipal. Deixa ele na rede municipal, porque além do tratamento ser excelente, se você levar pra rede particular, vai ser um custo muito alto pra você. Eu: tudo bem, vou manter ele na rede municipal. Pedro, eu entendo, não estou falando mal das profissionais, das professoras. É uma luta de duas vertentes. As mães que estão me ouvindo, não achem que que a escola está contra vocês. Não é, vocês têm que abrir a cabeça para entender o processo. O Pedro era colocado num cantinho com brinquedos e ele ficava ali. Ele não aprendia. As professoras, elas não têm condições humanas de ter uma turma cheia de alunos com várias outros transtornos. Tem criança com hiperatividade, TDAH, tem crianças com Down, e ainda lidar com crianças, sabe? É humanamente impossível para ela. E eu sempre entendi isso. E eu sempre briguei por um professor de apoio, que é um dos direitos das crianças especiais, inclusive do autista. E na rede municipal, o Pedro eles disseram pra mim: ele não tem direito ao professor de apoio, mas a lei fala que ele tem direito ao professor de apoio. Só que a visão do município hoje de Goiânia é que se a criança consegue se alimentar sozinha, fazer as necessidades básicas sozinha e se locomover sozinha, ela não tem necessidade de um professor de apoio. Só que a lei, ela difere entre o professor de apoio e o profissional de apoio especializado, que seria um cuidador, entendeu? Então a criança o Pedro, ele consegue fazer tudo isso, então ele não precisaria realmente de um cuidador, ele precisaria de um professor de apoio.
Ingressei com mandado de segurança. Já tenho decisão confirmada em 2º grau. O município não forneceu o professor de apoio. É uma discussão que não vai encerrar. A gente vai pra frente porque não é uma luta só do Pedro. É uma luta de toda uma comunidade. Mas, especificamente, na questão da escola em si, eu acabei por tirar o Pedro da escola municipal, porque eu vi que a luta, como não estava surtindo efeito, estava prejudicando ele. Porque ele já estava na 3ª série e não sabia ler nem escrever. Entendeu? O aprendizado dele ficou prejudicado. Ficou prejudicado e ele começou a desenvolver umas crenças limitantes nele. Porque na gente, que considerados normais, né? As crenças limitantes já nos prejudicam muito. A cabeça dele funciona diferente. As crenças limitantes para ele se tornam leis inquebráveis. Ele começava a dizer assim, eu sou burro, eu nunca vou aprender a ler, o povo fala que eu sou burro, eu não sou competente, e batia na cabeça dele. Isso causava tanta agonia nele, que eu disse assim, não, é uma luta que ele já tá perdendo, e se ele tá perdendo, eu não tô vencendo, mesmo já vencido a ação. E mudei ele para uma escola particular. Fui a uma escola particular, visitei várias escolas, e eu fui recebida, numa delas, eu fui recebida pelo diretor, e o diretor disse pra mim, não, aqui eu não posso atender seu filho, porque eu não tenho condições de atender. Eu não tenho como liberar minha escola para atender seu filho. Eu já estava tão cansada, porque da luta lá com a escola municipal e tudo, que eu disse assim, não é o momento de eu comprar essa briga. E eu fui e levei ele para a escola adventista. Hoje ele está na escola adventista. Em um ano, 2020, né, pandemia, a gente teve que ficar em casa e tudo. Pedro aprendeu a ler e escrever. Mesmo no online? Mesmo no online. O ensino da escola privada, ele não tem comparação com o ensino público, né? Tá aí, Secretaria da Saúde, uma oportunidade para que vocês... Secretaria da Educação. Da Educação, né? Porque eu sou da Secretaria da Saúde, eu falo, né? A Secretaria da Educação tá uma oportunidade para que vocês invistam. Eu não vejo isso como algo que seria maléfico, mas pelo contrário, eu vejo isso uma oportunidade de vocês inovarem a educação. Porque não existe só o Pedro com limitações de aprendizado. Existe, como ela bem colocou, outros tipos e evidências de crianças que as mães, nem todas as mães, Jaquebede, têm a oportunidade de poder pagar numa escola particular. Exatamente. E aí, é uma luta, como você falou, uma luta para a mãezinha que está do outro lado, que às vezes ela se sente perdendo todos os dias. Todos os dias. E essa sensação... Essa sensação, a pior que ela é existe. depressiva. Ela é depressiva, porque você se sente inútil. Aí vira um processo que você começa a se culpar, né? Nossa, eu não consigo. Ai, meu filho, como vai ser o futuro? Muitas mães chegam até a pensar, como que vai ser depois que eu morrer? É o primeiro pensamento, eu te garanto. E esse ponto aí que você tocou, da mãezinha que não tem condição de pagar e tudo, graças a Deus, ele tem me abençoado para que eu consiga dar essa oportunidade de educação. Quando a gente coloca que a mãe se fecha para o mundo e acaba gerando aquele conflito inicial que a gente estava falando, quando a pessoa olha diferente ou dá uma palavra diferente, é porque ela já está tão acostumada a levar nas costas tudo. Ela carrega... Uma mãe que tem um filho especial, não só uma criança com autismo, ela carrega o mundo nas costas. Só Deus e ela sabem o peso que ela tem dentro dela. E às vezes a gente vê assim... Por isso que eu falo que é uma missão. Porque meu olhar mudou. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha conhecimento de crianças especiais que eram tratadas como bicho. Eu lembro que tinha uma Dal que a gente morria de medo dela, porque os pais não deixavam ela sair. Quando ela saía gritando e a gente ficava com medo dela, porque a gente não tinha o conhecimento e os pais super protegiam ela. E hoje, essa oportunidade que a gente está tendo com a internet, com a inclusão, né? A inclusão da forma correta, não a inclusão
que acontece hoje, a gente tem a oportunidade de mudar. Hoje os coleguinhas dos meus filhos, ele na escola, ele tem alguma dificuldade, porque ele tem dificuldade de interação. O Pedro é grandão, o Pedro tá com 2 centímetros menor que eu. Ele tem 10 anos, entendeu? E os meninos da turma dele dão no meio do peito dele. Então a brincadeira, ele é desengonçado, os autistas geralmente não têm muita coordenação motora, assusta um pouquinho. Só que as crianças que convivem com ele já vão se adaptando, já vão vendo isso com normalidade, porque é normal, pessoas... E é algo que a gente tem que incentivar da forma correta. Tem que incentivar. E você, como advogada, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos direitos, né, do autismo, e eu também gostaria que você abordasse, como você já até começou, sobre a tecnologia, né, a internet, porque hoje tudo está ligado à tecnologia, não é? Né? Tudo. A tecnologia afeta direto nós. Diretamente, né? E obviamente, assim, até ele, né? Ele mesmo com acesso à tecnologia, como que é? Você como mãe, o que você limita? As restrições para ele. Como que é isso? Assim, eu quero que você fale como mãe mesmo, né? Ali naquela vivência. Primeiramente sobre o direito. O direito do autista é o direito dos portadores de necessidades especiais. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, mas eu quero que vocês absorvam isso com consciência, tá, gente? Atendimento prioritário. Os autistas têm atendimento prioritário, assim como lactante, deficiente físico, idoso e tal. E é uma coisa que eu sempre briguei muito, não somente para o Pedro, mas qualquer pessoa que se enquadre no grupo prioritário. Prioridade, gente, é algo assim imediato. É o atendimento imediato. Não, quando você coloca só aquela filazinha, aquele balcãozinho e forma aquela fila com as pessoas que têm prioridade, isso ali tá errado. Legalmente é errado. Porque significa que a pessoa, a hora que ela chegar, ela tem que ser atendida. Isso em tudo quanto é lugar. Principalmente em lugares de saúde, como hospital, clínicas, enfim. Bancos. Então, a gente que normais temos que ter um pouquinho de paciência, porque não é fácil estar do outro lado. Não é fácil você estar acima de 65 anos, não é fácil você ter uma deficiência, não é fácil você ser uma mãe que está lactante, enfim. E assim, então, para nós que temos uma condição melhor, estamos em condições melhores, a gente tem que ter paciência e tem que fazer a lei se cumprir. Se eu tiver numa fila, chegar uma pessoa no atendimento prioritário, o caixa da pessoa tá eu passo a pessoa na minha frente. E quem reclamar, eu falo, é lei, tem que cumprir. Se eu chegar com meu filho numa fila e o caixa do atendimento prioritário estiver ocupado, eu vou no outro. A pessoa pergunta, eu tenho direito. Entendeu? Não é querer falar que usar de má fé, é fazer valer o direito. É fazer acontecer, porque o que acontece? Às vezes, pela falta de esclarecimento, que a vergonha, a pessoa ela se acanha. Ela se acanha. Até a forma das pessoas, eu quando eu estava grávida, eu era muito magrinha, então a barriga demorou a aparecer. Eu ia em fila de banco, faltava apanhar. As pessoas ficam com raiva mesmo. Com raiva. Com meu filho, que eu pego filha prioritária com ele, eu vou no atendimento prioritário, eles... O que você tá passando? O que você sabe? tem? Então, a educação é a chave de tudo. Sim. A chave de tudo. E a empatia também. Empatia também, se colocar no lugar do outro. Sempre se colocar no lugar do outro, né? Isso é importante. E assim, hoje os direitos envolvem também questão de restituição de imposto de renda para os pais que têm dependentes com filhos ou dependentes com autismo. Eles podem, tudo que ele investe em educação, em saúde, tudo, ele pode pedir a restituição de imposto de renda. Olha, isso é uma dica muito importante. Sim. Será que quem está em casa já sabia disso? Pois é, dentista, aparelho ortodôntico, gente,
basicamente, fisioterapia, tudo que envolve a área da saúde, você consegue ter Os benefícios. da restituição do imposto de renda. Muito Se bom, seu exatamente. filho... hoje existe uma limitação legal para a questão da escola, né? De até 3 mil e pouquinho você consegue a restituição. Se seu filho precisar estudar numa escola especial, não só serve para o autista, tá? Tô falando de modo geral. Para qualquer criança que tenha alguma necessidade especial, a restituição é integral, independente de valor. E todos esses serviços de fono, psicólogo, analistas e dentista, tudo que você fizer que seja dedicado para aquela pessoa é restituído de forma integral, independente do valor. Muito bom. Isso aí são dicas assim valiosíssimas. Eu confesso que eu não sabia. Aprendi agora com você. Então, e tem muita gente que fala assim, eu não vou porque já vai, sabe? Vai onerar, não vai sobrar e tá tendo aquele desconto lá em folha, né? E assim, é algo que as mães que estão nos ouvindo, elas possam investir nos seus próprios filhos. Porque às vezes você olha a sua renda e fala, não vai dar. É impossível, né? Exatamente, é possível. Outra coisa importante é para pessoa que de baixa renda, é o LOAS, que é o benefício equiparado ao benefício de prestação continuada. O Ministério de Assistência Social, ele dá um salário mínimo, ele disponibiliza um salário mínimo para pessoas de baixa renda que tem uma pessoa deficiente na família, ou idosos acima de 65 anos que não contribuíram para a previdência privada durante o tempo, que dê condições dele conseguir a aposentadoria, entendeu? E que tenham renda per capita aí de até 1/4 do salário mínimo. Só que existe determinações hoje, jurisprudência, decisões judiciais, que vai depender da comprovação de renda, comprovação de gasto. Às vezes você consegue elevar, porque 1/4 de um salário mínimo, hoje, existem pessoas, por exemplo, minha renda hoje, eu consigo superar isso. Só que se você for colocar nos miúdos, né, não sobra. Entendeu? E o que eu tô falando pra você é que às vezes você tem uma certa renda, só que você não consegue dar uma vida de qualidade para o seu filho porque você não tem de onde tirar mais. E às vezes você se enquadra nessa parte do benefício de que prestação pode continuada. usar de uma forma, né? Sim, é bem um salário tranquila. mínimo e ajuda bastante. Eu já consegui algumas decisões, apesar de não militar mais, de não advogar mais nessa área. Eu sempre que posso, tem uma amiga minha aqui do escritório comigo, que ela advoga na área previdenciária e ela consegue assim, ajudar muitas pessoas. Muitas. Isso é muito importante, né, Ellen? São dicas assim valiosíssimas para as mães que às vezes passam por esse tipo de dificuldade e não sabem para onde correr, né? O conhecimento do direito aí é fundamental. Em tudo, em tudo. E agora pra gente finalizar esse bate-papo, né? Aliás, finalizar não, né? Sobre a continuar. tecnologia, né? A tecnologia que acabou não abordando. Desculpa, gente. Mas é o seguinte, eu como mãe, eu limito. A memória deles é uma coisa assim extraordinária. Tanto para o João quanto para ele, eu limito, porque tecnologia demais não faz bem, tela demais não faz bem, então tem que ser limitado. Para o Pedro é algo mais crucial ainda, porque tem coisas que ele vê hoje e ele só vai processar daqui a 1 semana, 2 semanas. E quando a cabeça dele enche, ele começa a ficar muito agitado. Ele começa com os instintos, rodar e fazer muito barulho e falar demais, conversando sozinho. Então, para ele não é benéfico. Existem aplicativos muito interessantes. Inclusive, hoje existe até aplicativo para você fazer uma análise inicial se a criança tem ou não autismo, que são aplicativos disponíveis na internet? Disponíveis gratuito? Sim, gratuitos.
que inclusive estão em conexão com profissionais da área, entendeu? Muitos, quando você baixa, que você tem a opção de enviar, já vai para um grupo especializado, entendeu? Isso é um resultado preliminar. Isso é interessante. Interessantíssimo. Entendeu? Tem aplicativos que ensinam a alfabetizar, tem uns aplicativos... Desenvolve, né, a criança. Sim, só que, gente, tudo muito limitado. Não adianta botar nada, deixar à vontade, é prejudicial. Para toda criança, né? Não só para o autista, né? Para toda criança. Porque a tecnologia hoje, ela tomou o mundo, ela tomou a casa, ela tomou tudo. E as crianças, elas são muito inteligentes. Né? Eu conheço seu filho, eu sei que seu filho, inclusive, agora eu vou sentar ele aqui também para fazer algumas perguntas para ele. E ele é muito inteligente. Muito. É muito inteligente. Tanto que se você... ele não é perceptível que ele tem autismo, porque ele é uma criança sociável, ele convive com todo mundo, ele é amável, carinhoso. Muito carinhoso. Aí deixa eu te contar só uma novidade. Pedro Miguel, ele falou papai e mamãe com mais ou menos 8 meses. 8 meses? Nossa. Ele sempre foi muito inquieto no sono. Eu tava lembrando hoje que a primeira vez que ele dormiu uma noite inteira, eu acordei assim, eu já tava grávida do segundo. Acordei assim, eu disse, gente, não acredito que eu consegui dormir uma noite inteira. Sabe? Mas ele parou de falar com 1 ano e pouquinho, 2 anos. E ele só gritava. Então, esse processo para ele chegar onde ele tá hoje foi, primeiramente, a Joquebede, tirar o meu preconceito, porque eu não aceitava. A gente passa por um processo de luto quando a gente descobre que nosso filho não é normal como a gente queria que fosse. Não vamos dizer nem a palavra normal, vou dizer que ele não é igual a todos. Exato. Porque nós temos o hábito de querer nos taxar, que a gente encontrar a normalidade daquilo que o mundo diz que é normal. O padrão. E às vezes não necessariamente. E não necessariamente isso. Tem que ser o padrão. Igual nós vemos ele com saúde, inteligente. Então, isso é mais que normal, né? Ele é abençoado da forma que ele é. E eu sei que você, como mãe, a gente teve um episódio que teve o nanismo, que a mãe falava que primeiro ela teve que quebrar o preconceito que ela tinha dentro dela. Que é o que você está falando. Então, exatamente. Isso é interessante, que quando você se torna mãe, quando você gera uma criança e a primórdio, você tem que quebrar esse próprio preconceito, quebrar esse julgo. Isso é interessante, você até mesmo falar isso para as outras mães que às vezes está passando por isso e está pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uma criança assim e eu não sei nem como lidar. É natural passar por esse processo. Super natural, e eu falo assim, do outro lado é bem melhor. É bem melhor porque quando você... Quem somos nós para dizer o que é normal, o que não é, igual você estava falando? Quem somos nós para querer impedir? Porque quando a gente tá com preconceito, a gente não aceita. Se a gente não aceita, a gente não leva para uma terapia, a gente não vai procurar. Não tem crescimento. Eu conheço pessoas que têm autismo e o autismo, ele progride e regride o quadro. Se ele tiver estímulos, ele vai regredindo, que é o caso do Pedro. Eu conheço pessoas que os pais nunca aceitaram, assim como eu ajudei pais também a aceitarem e procurarem ajuda, tratamento para os filhos, e o filho tá muito melhor. Mas eu conheço pessoas que nunca aceitaram e o filho simplesmente não fala, dá muito trabalho, é uma pessoa totalmente não verbal, não socializa. E isso começou com o preconceito interno dos pais. Isso é ruim. Muito ruim, porque a primeira aceitação tem que nascer em nós. Exatamente. Nós somos o início de tudo. Tem que acolher, tem que aceitar. O amor da família. E procurar ajudar essa criança a evoluir. Porque assim como uma criança que não sabe andar, que não sabe falar, ela precisa de uma instrução, ela precisa de um cuidado. E todas as crianças é assim. Todas. E se você não aceita, você não ajuda aquela criança a evoluir, como que ela vai superar os próprios desafios? O Pedro se eu fosse definir ele, eu falaria que ele é um amor. Realmente. Amor. Ele é muito amoroso, é uma criança muito compreensiva. É tão fácil lidar com uma pessoa com autismo. Você sabe por quê?
a cabeça deles funciona de uma forma bem mecânica. Eles não entendem o sentido figurado. É até engraçado que às vezes eu disparo assim, porque o João é muito emotivo, o Pedro é muito racional. Razão. E às vezes eu falo coisas no sentido figurado. Por exemplo, uma vez eu brigando com ele, eu disse assim: olha, eu vou te pegar de cinto e vou tirar teu couro. Coisas que nossos pais falavam, sabe? Tadinho, ele pensou assim, meu Deus, vou ficar sem a pele. Você não tá entendendo? Ele falou assim: mãe, chorando, como que você é capaz de fazer uma coisa dessa, meu filho seu? Uma barbaridade dessa. Meu Deus, filho. Aí ele já sabe, quando eu falo alguma coisa assim rápido, que é no sentido figurado, ele assusta. Ele: mãe, mas você falou isso. Eu falo: filho, é no sentido figurado. Porque eu já expliquei pra ele o que é significa. Interessante isso, Entendeu? que é velho. Não, e a sinceridade deles. Eles são assim, incrível. eles são maduros, né? São muito maduros. E muito inteligentes. O combinado com ele é o combinado. Se eu falar pra ele: Pedro, eu vou assim, eu viajo muito, eu trabalho, eu falo assim: Pedro, eu estou indo viajar amanhã e eu volto tal dia. Eu tenho que ter data pra voltar. Aí ele: você vai trabalho? É trabalho. Se acontecer um imprevisto, como da última vez aconteceu, eu tenho que ligar com ele pra falar com ele com antecedência e dizer assim: olha, não vou chegar amanhã, mas tal dia eu chego. Ele: mas por quê? Aí eu vou ter que explicar. Com eles, tudo funciona na base da conversa. Você tem que explicar antes pra depois acontecer. Porque se você pegar ele de surpresa, ele descompensa por muitos dias. Isso é ruim, né? Isso é ruim porque causa desequilíbrio. Impacto da criança, Chora, né? ele chora, ansiedade, sofre, eles realmente sofrem. São ansiosos, São muito ansiosos, todos que eu conheço são super inteligentes. muito inteligentes e vale a pena, sabe? Vale a pena você que tem um filho, que tem um conhecido na família, vale a pena você se dedicar para aquela pessoa e se abrir e investir no conhecimento, investir em terapia, investir porque é um ser humano, entendeu? E é um ser humano cheio de amor. Cheio de amor. Sem malícia. Assim eu posso exemplificar que eles são anjos na Terra. São basicamente isso. Eles não, olha, pra você ter ideia que eles são tão assim que eles não têm nem a sensação do perigo. Eles não têm noção do perigo. Não vê maldade, né? Não vê Não maldade. É por isso que você fala, a minha missão na Terra é ele. É ele. E verdadeiramente é. E qual dica que você deixa? Tanto para as mães que têm uma criança com autismo e tanto também para terceiros que têm um preconceito por não conhecer. Para as mães, você não tá sozinha. Se Deus te deu essa missão, porque realmente você precisava evoluir como ser humano. Então você tem que, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas nada que é pro bem ou nada que vai te elevar vai ser fácil. Então você tem que sair dessa caixinha, tem que começar a falar, conversar, a procurar ajuda e ver seu filho da forma como ele realmente é e aceitá-lo. E a partir do momento que você aceitar, você vai ver o potencial dele, porque eles têm um potencial incrível, incrível, incrível. E pra você que às vezes não enxerga com bons olhos ou não tem conhecimento, faz determinados tipos de brincadeiras, eu sinto muito por você, porque você tá perdendo a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que vão somar muito na sua vida pessoal, no seu conhecimento, porque eles são pessoas que têm um conhecimento incrível. Outro dia o Pedro falou assim: mãe, você sabia que o universo é cheio de buracos de minhoca? Eu, sei. Entendeu? Então, são pessoas que agregam muito. São pessoas que, se você trouxer pra sua vida pessoal, não vão mentir pra você. Porque são sinceros. São super sinceros, porque o lado do cérebro que a pessoa produz a ficção, a mentira e tudo, o deles não funciona muito bem. Não funciona como o nosso. Então, são pessoas muito sinceras. Não são maliciosas, entendeu? E o caminho é você permitir, até porque você também não é perfeito, ninguém é perfeito. Isso é verdade. E eu gostaria também de chamar o Pedro aqui. Que eu a gente conhecer o Pedro, né? Conhecer o Pedro. E para as pessoas entenderem quem é o Pedro, como ele pensa, né? Chame ele para nós.
Senta aí, Pedro. É desse tipinho mesmo. Arrebentando ali, ó. Ele não vai tirar. Tira a Bem máscara, Pedro. Aê, Aí. Pedro, que gracinha. Pedro, hoje nós te chamamos aqui, sabe por quê? Por quê? Porque nós queríamos te conhecer. Saber como é que é o seu dia a dia lá na escola. Como é que é? Conta pra gente. Bom, é normalzinho, as tarefas é pouquinho difícil. É pouco difícil? E você gosta da professora? É legal? É E legal. os coleguinhas? Os coleguinhas são legais. São legais? É? E como que você lida com eles, assim? Brinca muito lá na escola ou não? Não? Não. É? Mas já fez amizades lá com eles? Hum, Já, né? Tem muita Bacana, amiguinha lá, né? Isso é bom. Tá aprendendo muito, Pedro, lá? É? Que legal. Depois eu vou trazer aqui pra você contar aquela história pra gente, trazer aqueles desenhos lindos que eu vejo você postando. Eu te acompanho, viu? Vejo suas postagens lá, não é, Ellen? É, a gente tá vendo tudo. Mas você tem que trazer pra gente também. E na sua casa? Como é que é? Sua mãe, seu irmão, a vovó? a vovó se mudou. É. A mamãe trabalha muito. Eita, mamãe trabalha muito. Só na correria? E aí, como é que você lida com a mamãe? Quando a mamãe não chega, o que você fala? Você liga pra mamãe? Não? Você espera. Combina com ela e espera a mamãe chegar em casa. E como a mamãe chega em casa? É só festa, né, Pedro? Só alegria, não é? Assim, abraça, fica pertinho, aproveita, né? E como é que é com seu irmão, com a sua tia? Bom, com minha irmã às vezes é meio chata, É. às vezes é engraçado. Às vezes Coisa de briga, irmão, né? Coisa de irmão, né? Às vezes briga, mas depois fica engraçado, né? Faz uma Brinca diversão. muito com o irmão? E com os tios? Com meu tio a gente É? Você gosta? com a minha tia a gente. Com minha tia. Bom, com minha tia. É mais ou menos. Quase não tem muito contato. É. É, né? E assim, como é que é você, assim, no seu dia a dia, assim? O que você mais gosta de fazer? Ah, Eu gosto de. Eu gosto de jogar e. Eu gosto de. Nada. jogar o quê? Alguns jogos. Alguns jogos? Alguns jogos, né? Bacana. Tem muito joguinho bacana, né? É, bacana. Muito bom. Que bom, Pedro. E lá na igreja, como é que você é? A gente. Então. Eu não faço nada na igreja, eu só. Só assiste o culto? Só assiste? Mas você gosta? Gosta de ir? É bom, né? Tem muito amiguinho lá também. É? Você gosta? O que você mais gosta lá? Na hora de solinha e na hora de oração. As tias são maravilhosas, não é lá? Inclusive, mandar um beijo pras tias lá. Tia Lu, beijo com a sua Tia Lu. equipe, né? Manda um beijo pra Tia Lu. Fala pra ela, Tia Lu, ó, beijo. Né? Pedro, o que você quer deixar assim? Quer deixar uma frase pra alguém? Quer falar algo pra alguém específico? Porque as pessoas vão estar te assistindo. Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Não. Não? Obrigada, Pedro. Foi maravilhoso falar com você. Foi maravilhoso conhecer a sua história. Muito bom, viu? Você gostou daqui? Gostei. É lindo, É né? bacana, né? Eu gostei até dos peixinhos. Até dos Até dos peixinhos. Os peixinhos, legal. É? Legal? O que mais você gostou daqui? A bateria que tem aqui no ambiente, né? Acho que você gostou também do jogo, né? Gostei. Que Gostou bom. do joguinho. Não, mas... E tinha uma hora que eu e a gente tava derrotando uma balinha num jogo de avião. É? A gente tava trabalhando junto e destruindo. Junto. Você e o Luciano, né? Destruiu É porque do tudo. outro lado as pessoas não estão vendo na câmera, mas existe o Luciano que faz Luciano toda a tá edição de aqui. filmagem.
Luciano é um príncipe, né? Conduziu aqui uma maravilha com o Pedro. Nós queremos agradecer a visita do Pedro e também da sua mãe Joquebede. Foi maravilhoso, né, Ellen? O Com Sofá certeza. hoje, né? Hoje foi incrível conhecer a Joquebede, o Pedro, trazer essa história maravilhosa para a vida de vocês, para ter esse conhecimento, esse entendimento. E que Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida, da sua família. Nós deixamos um grande abraço para vocês. Esteja atento com todos nós aqui. Hoje nós compartilhamos uma história incrível. Joquebede deu uma saída para deixar o filho dela entrar aqui, mas compartilhou conosco algo assim que foi maravilhoso. Tanto entendimento, conhecimento, quanto esclarecimento, né? Foi esclarecedor, né? Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre o seu lar, esteja também sobre a sua casa, também sobre a sua família. Nós nos despedimos de vocês com a gratidão do Senhor e até a próxima. Beijo pra Beijão. vocês. Tchau, tchau.